Vamos colocar de pé para dar início ao culto dessa noite, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor. Somos gratos a ti pelo teu amor, pela tua fidelidade, ó Deus, para cada um, Senhor, aqui, ó Pai. Queremos te louvar nessa noite. Viemos aqui, Senhor, especialmente para engrandecer o teu nome, para, Senhor, falar aquilo que tu és em nossa vida, Senhor. Não somente aquilo que tu faz, mas somente aquilo que tu és, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação em teu Filho Jesus. Fica conosco, Senhor. Recebe essa adoração nesta noite, ó Pai. Porque, ó Pai, nós em ti não somos nada. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E o Salmo 95, ele fala assim. Quem tem suas Bíblias pode pegar? Do 1 ao 6, ele diz, de 1 ao 7, é isso? De 1 ao 7, ele diz assim: vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ações de graça, e celebremos-lo com salmos de louvor, porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são as suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelha que ele conduz. Amém? Que nessa noite possamos estar na casa do Senhor, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos para engrandecer o nome do nosso Deus. São tempos difíceis, as coisas não estão fáceis, mas nós cremos que Deus tem nos abençoado e o sangue dele tem nos, cada dia mais tem nos fortificado, porque os tempos são maus, as pessoas são más, nós muitas vezes somos maus. E se não é o sangue do Senhor nos lavar e nos limpar dia após dia, se não fosse a obra da cruz nas nossas vidas, eu acho que nós aqui poderíamos dizer que nós estaríamos em lugares cada vez piores. E essa canção ela vai dizer sobre isso, né? Que o sangue do Senhor é o que nos leva de volta para Deus. Foi o que Jesus conquistou naquela cruz que realmente nos trouxe de volta para Deus. A sua morte, a sua vida, as trevas ele já venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos com ele. Amém?
Aleluias. Nós queremos ir para lá, por esse novo e vivo caminho. Esse caminho conquistado por Jesus. E nós vamos dizer, olha, Senhor, hoje eu escolhi estar nesse lugar. Escolhi me derramar aos pés do Senhor. Escolhi verdadeiramente me entregar. Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Reina sobre mim, reina sobre as minhas atitudes, reina sobre quem eu sou, reina sobre mim, Senhor. Aleluia. Agora aparece lá. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí a Sara chegou um pouquinho. Problemas técnicos. Aleluia. Meu sorriso, meu
Aleluia. Nós vamos declarar que nós amamos esse Deus, que Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos responde na hora da aflição. Esse Jesus a quem nós invocamos é um Deus que pode, a terra vai passar, as coisas vão passar, talvez a sua vida pode passar, mas Jesus não passará. A sua obra na cruz não vai passar. E nós, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda está fazendo nas nossas vidas, nós amamos a esse Deus. E é isso que nós vamos declarar. Amém?
é algo que nós também devemos demonstrar às outras pessoas. É um amor que nós devemos desenvolver. E a forma mais fácil de desenvolver esse amor é quando nós verdadeiramente temos a palavra dele como uma semente em nossos corações. Quanto mais nós somos expostos à palavra, quanto mais nós somos atingidos por essa palavra, mais transformação ela gera dentro dos nossos corações. Mais transformados nós somos. E essa próxima canção ela diz isso. Ela fala: olha, Senhor, eu vou crescendo e vou desenvolvendo esse amor. Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor ministra no meu coração. Porque a sua palavra é essa semente. Amém? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Santo Deus, eterno Pai, oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que esse é o melhor lugar, Senhor, é porque aqui nós seremos regados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, e
porque entendemos, ó Deus, que o Senhor é bom para conosco, Senhor. Oh Pai, porque, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Oh Pai, continua a ministrar nos corações, ó Deus. Continua, Senhor, Pai, durante a pregação, Senhor, durante os próximos atos desse culto, Senhor, a falar com cada um de nós, ó Deus. Não nos permita sair desse lugar, Senhor, sem ter um renovo seu, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Amém. Vamos passar para uma parte dos nossos dízimos, da nossa oferta, amém? O Senhor tem nos abençoado, então mais do que obrigação a gente dá, devolver aquilo que é do Senhor. Nessa noite, enquanto vamos estar cantando o louvor, você possa trazer os seus dízimos e as suas ofertas, amém? Graças a Deus.
Pai, nós oramos e entregamos também esse período de louvor, Senhor, como aquilo a qual o Pai o Senhor tem nos dado, Senhor. Pois sabemos que nada temos, tudo é seu, tudo que temos é o Senhor que nos dá. E por isso nós devolvemos ao Senhor aqueles 10% que a Sua palavra nos pede, Senhor. Não como uma obrigação, mas como uma forma de louvar ao Senhor, entendendo tudo aquilo que temos e possuímos, é bênção e é graça tua sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem se mostrado Deus, tem nos sustentado, Senhor, não tem deixado faltar o nosso celeiro, Senhor. Muito obrigado, eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Está chamando o pastor Castro. O pastor Marcos vai estar orando por ele, amém? Está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. A paz do Senhor. Amém. Ficar atento, né? Ouvir a voz de Deus. E realmente Deus tem para dar para nós. Naquele momento nós estivemos oferecendo o nosso culto de louvor, gratidão ao Senhor. E cremos que Ele recebeu o nosso louvor. Agora é a parte de Deus, né? Dentro do culto, onde Ele irá falar com cada um de nós. Você que está em casa ouvindo, né? Aí pelas redes sociais, que Deus realmente possa falar no seu coração, né? Nós sejamos receptíveis daquilo que Deus tem para falar conosco. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, aqui está o teu servo, Senhor, fará uso da tua palavra, Senhor, que é a maior autoridade sobre a face da terra. Senhor, que esta palavra, Senhor, adentre nos nossos corações, Senhor, nós realmente colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor falar conosco. Também os ouvintes que estão aí, Senhor, em seus lares, Senhor, em seu trabalho, ouvindo, Senhor, este momento de louvor e adoração ao Senhor, neste momento, Senhor, fala através da palavra, na vida de cada ouvinte, ó Pai glorioso, que realmente foi motivo de cura, Senhor, libertação, Senhor Jesus amado, direcionamento, ó Pai bendito, da vitória, Senhor, fala com cada um, segundo a tua infinita misericórdia, e que nós sejamos abençoados pelo poder e autoridade da tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Crianças vão sair? Vamos orar pelo cultinho das crianças. Santo Deus, eterno Pai, nós colocamos diante da tua presença também, ó Deus, a Ana que vai estar, ó Deus, junto com essas crianças. São pérolas tuas, ó Deus, são pessoas especiais para ti, ó Pai. A tua palavra diz que delas é o reino do céu, ó Pai. Isso nos alegra, ó Pai, porque são fruto, ó Deus, de pessoas que o Senhor levantou de uma forma especial para que essas crianças, ó Deus, fossem criadas e crescessem, ó Pai, dentro da administração da tua palavra. Unge, meu Deus, cada coraçãozinho, unge o coração da Ana, a mente da Ana que vai ministrar para ele, Pai. No nome de Jesus Cristo, seja com a tua filha e com teus filhinhos, é o que eu te peço agradecido, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Faz tanto tempo, né, que a gente não se encontra, e eu estava tão ansioso para que esse dia chegasse. Louvado seja Deus porque ele chegou, amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. A gente fazia live, mas eu, Samuel e Neemias, na sala, às vezes o pastor Marco ia lá, mas eu senti assim, falta do calor humano. Falta do calor humano. Não pudemos estar muito próximo ainda, mas já pudemos estar contemplando o olhinho, o rostinho, apesar da máscara de cada um. Que Deus abençoe a sua vida
Deus abençoe a nossa vida. Queridos, abram aí as vossas Bíblias. No livro do profeta Daniel. Eu vou pedir para vocês abrir só para vocês identificar o endereço. Entretanto, nós vamos ler apenas um versículo. Mas depois nós vamos passear pela Santa Palavra. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Amém? Todos encontraram? Amém. Na minha versão, assim está escrito, na minha tradução. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, o Senhor. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Se você tem um pouquinho de intimidade com a palavra de Deus, você já percebe que quando Daniel transcreveu isso aqui, ele já estava pensando no juízo final. Nós vamos, queridos, falar um pouquinho hoje sobre um assunto extremamente duro. Não é comum se pregar na igreja, não é comum se falar desse assunto na igreja, mas hoje nós vamos tratar de uma forma bem tranquila, para que você entenda qual é o propósito de Deus com essa palavra para mim e para você, para o meu e para o seu coração. Eu coloquei um tema, e é em cima desse tema que nós vamos trabalhar, que é o seguinte: existem tabernáculos para onde devemos ser levados após esta vida. Existe tabernáculo, eu falei um, porque são dois tabernáculos que nós vamos ser levados depois de encerrar a nossa caminhada aqui na terra. Deus, na introdução, isso aqui é a introdução, Deus sempre nos revelou através da sua palavra e também pelos seus enviados, seus mensageiros, seus profetas, para nos alertar acerca desses dois tabernáculos. Quando eu falei que existe tabernáculo, estou falando apenas dois tabernáculos. Queridos, o primeiro chama-se céu, morada eterna, onde está eternizado Deus eterno, onde ele habita com seus santos anjos. E o segundo chama-se inferno. Por isso que eu falei que essa palavra era meio pesada, porque falar de inferno no altar é uma coisa que parece meio, não casa muito. Mas como a palavra inferno ela aparece dentro da santa palavra de Deus, então às vezes nós precisamos citar. Então o segundo é chamado inferno, onde Satanás habita com os seus anjos caídos. Deus tem anjos que louvam, que glorificam. Satanás tem anjos caídos que perturbam, que atormentam. E eu acrescentaria mais alguma coisa sobre este tema. Os anjos de Deus são ministradores de Deus a favor daqueles que o louvam, que o glorificam, que creem nas verdades sagradas, que creem no projeto eterno de Deus para a salvação das almas. E os anjos caídos, eles buscam tirar essa visão da criação divina de Deus, que é o homem, para tentar levar para as suas convicções, que é tirar a pessoa da razão e levar a pessoa para ser injusto, para com ela, para com os outros, para com o próprio Deus que criou a sua imagem e a sua semelhança. E aqui está
o ponto central desta mensagem de hoje. A pergunta é: para onde queremos ir? Existem dois. E a pergunta central é: para onde queremos ir? Para onde a humanidade deseja ir? E aqui, irmão, é uma questão séria. Primeiro, se para o céu, pretendo ir para o céu, desejo ir para o céu, e esta deve ser a visão, o desejo ardente do coração do crente. Porque lá no mundo eles não entendem muito essa questão. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então o maligno tenta direcionar o trono dele. Mas o Senhor, por meio da sua palavra, quer nos levar para o seu trono, para eternizarmos com Ele. Então vamos caminhando aqui. Temos regras do caso. Se eu desejo ir para o céu, se você deseja ir para o céu, que eu estou falando no pessoal, sabe por quê? Porque salvação é individual. Eu posso desejar ardentemente a minha esposa, o meu filho, meus amigos. Pode não desejar. Então isso se torna uma coisa muito pessoal. Então, se para o céu temos regras a serem obedecidas e vividas, ou vivenciadas. Se para o inferno também existem regras a serem obedecidas e vividas ou vivenciadas. Queridos, existe só um livro, um único livro, que pode nos revelar a importância desses dois tabernáculos, para que por meio desse livro você possa entender e fazer a sua escolha. Até porque a palavra de Deus diz que Ele não nos impõe, Ele nos revela, nos mostra através da sua palavra, dos seus profetas, que nem nós já falamos aqui, dos seus mensageiros, dos seus evangelistas, e a partir daí você, nós fazemos a escolha. Olha só, se para o inferno também existem regras a serem obedecidas. Nota reflexiva: só existe um livro que nos revela os caminhos, ou seja, os dois caminhos para onde desejamos ir, ou para que possamos fazer a escolha. Não existe outro livro que possa nos revelar qual o caminho que nos leva a um ou outro tabernáculo, trono, se é que podemos dizer assim. E a partir daí, se só existe um livro, e esse livro é a Bíblia Sagrada, ou este livro que acabei de mostrar para você. O que é a palavra de Deus? Não existe outro livro que possa te revelar a importância de um e do outro tabernáculo. Primeiro, se desejamos ir para lá, se nos esforçarmos para ir para lá, se nos sacrificarmos aqui na terra para ir para lá, nós vamos nos eternizar com o Pai e vamos viver uma vida de gozo, de excelência, vivendo e vivenciando o eterno louvor com os seus santos anjos. Se para o outro lado, o outro tabernáculo, ou para Seol, inferno, enfim, existem outras traduções aí que dão outros nomes, também lá vai ter uma vida de tormento, de horror e de sofrimento. Por quê? Porque a palavra de Deus chama esse lugar de lago de fogo com enxofre. E esse lugar não deve ser desejado por ninguém. Não deve. Quando Deus criou a mim e a você, criou o homem, Deus tinha um propósito. É que através de mim e de você e de toda a humanidade, o nome dele fosse glorificado e exaltado. Mas infelizmente isso não acontece com a grande maioria da população. Só para que vocês entendam, ouvir esta palavra, apenas uns
no máximo mais 50% da humanidade ouviu. Isso não quer dizer que aceitou, que creu para viver de acordo com os padrões do primeiro tabernáculo, que é os padrões de Deus entronizado lá no seu trono de glória. Muitos ainda estão vivendo sobre o domínio, muitos seres humanos, sobre o domínio dos poderes do outro tabernáculo, ou do outro príncipe, que é o príncipe das trevas, que Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Aí você pode fazer a sua escolha. Qual dos dois tabernáculos sinceramente desejamos eternizar? Eu coloquei aqui uma questão para nós pensar. Se você poderá estar pensando, ou lá nos seus botões dizendo: pastor, é verdade que eu quero ir para o primeiro. E esse deve ser o seu desejo, ir verdadeiramente para o primeiro, tá vendo? Que é o céu, para eternizar-se com o Senhor, com o seu Deus, com o nosso Deus. Muito bem, é óbvio, é lógico que essa deveria ser o desejo de todos os povos por todo o mundo. Mas tem um problema. Eu falei do livro, que só tem um livro, e é esse aqui, que pode nos encaminhar para o céu. É a palavra de Deus. E esse mesmo livro nos mostra o caminho que possa nos levar, eu até diria, à perdição eterna. Olha, existem dezenas e centenas de milhares de condições para que a nossa intenção seja confirmada pelo Senhor na eternidade. E apenas algumas delas eu vou citar. Para que eu deseje ir para a eternidade, eternizar-me com Deus, eu preciso obedecer algumas regras. Existem milhares. Se você olhar no texto sagrado, examinar as Escrituras, ela nos impõe condições para que Deus aceite o nosso sacrifício, para que Deus aceite a nossa dedicação, para que Deus aceite o nosso ardor no coração para irmos eternizarmos com Ele. Se existem dezenas ou centenas, eu citei aqui apenas alguns. Primeiro, a primeira condição que Deus requer, ou que você e eu precisamos, para que possamos vir para o primeiro tabernáculo, que é o céu, preste atenção, é o amor. Sem este, já começa a complicar, ou já começa a embaçar o meio de campo. Mas esse amor, ele tem uma primeira, eu diria, um primeiro atributo, que é o seu amor elevado, acima de qualquer coisa, a Deus. Se o nosso amor, em primeiro lugar, não estiver direcionado a Deus como Pai Criador, que é quem mais deseja que você se eternize com Ele, que você não se deixe desviar para o outro tabernáculo, tem que começar por amar a Ele, porque a palavra dele diz que Ele te amou primeiro. Então esse meu amor a Ele tem que estar acima de qualquer coisa, elevado a qualquer outra circunstância. Não pode ser o meu pai, não pode ser em primeiro lugar a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa. Sabe que tem gente que ama mais essas coisas. Quando eu falo de casa, nem falo de pai e mãe, né? Quando eu falo de casa, carro, trabalho, o futebol, do que é Deus, irmão. Está cheio, inclusive, dentro das igrejas. Então nós precisamos parar e refletir se queremos ir
eternizarmos com Deus para viver no paraíso de gozo, então nós precisamos atentar primeiro para o primeiro item. Foi Jesus quem falou isso, que é o primeiro grande mandamento: amar a Deus de toda a tua mente, de toda a tua consciência, de todo o teu ser. E o segundo ponto, a nós: se eu não amar os meus irmãos, se eu não me esforçar para entender as fraquezas e os vaneios do mundo, em graça e em misericórdia, então eu não estou cumprindo nem o primeiro, porque o primeiro é Deus, o segundo, Jesus disse, é mais tão importante quanto o primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos substituir. Queremos ir para a glória eterna e nos eternizarmos com Deus, nós não podemos substituir este amor a Deus, esse amor à criação divina dele, que somos nós, por qualquer outra coisa, irmão. Como já diz, não pode ser pai, mãe, filho, temos que amar, temos que ter carinho, mas isso tem que ficar em segundo plano. O primeiro plano é ele, e o segundo é nós amarmos, começando pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos pais paternos, para que então Deus se agrade da nossa vida. Olha, toda a espécie humana deve, toda a extensão da humanidade deve ser observada por nós. Por exemplo, nós aqui fazemos um culto por mês, vimos fazendo depois da pandemia, coisa foi meio complicado, para a igreja perseguida, orando por aqueles que estão perseguindo a igreja, mas nós não orávamos e nem temos a obrigação de orar só por aqueles que são perseguidos, e principalmente por aqueles que perseguem, para que a graça e a misericórdia de Deus possam alcançá-los. Isso é coisa simples. A nossa vida cristã tem que estar pautada nesse item, amor. Se não houver amor, também nós não temos amor para dar. Se não temos amor para dar, a nossa graça, a nossa misericórdia é uma coisa sem conteúdo. Às vezes apenas, a gente vê isso muito nos políticos, né? São muito bonzinhos na época da eleição, em algumas regiões aí dos recôncavos desse país, eles dão camiseta, dão dinheiro, enfim. Naquele período passou, o amor deles não existe, porque é um amor interesseiro, olhando apenas para ele. A terceira coisa, esse é mais, que eu vou falar, esse segundo ponto, ele é mais doutrinário, ou seja, na vida de nosso amor relacionado à comunidade, na vida com a parte do corpo de Cristo, ou seja, se eu já aceitei esse Senhor como meu Salvador, como meu Senhor, você também aceitou? A Bíblia diz que nós somos um com Ele, nós todos somos um com Ele. Então, essa questão deve ser inserida dentro de nós, como entendendo que nós todos somos parte do corpo de Cristo. E como família de Cristo, nós precisamos nos integrar entre nós, nos amarmos, nos sacrificar em favor uns dos outros. Se nós não fizermos isso entre nós, como é que nós vamos fazer com os que estão lá fora? É a mesma coisa, se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar o meu irmão? E se eu não amo o meu irmão, como é que eu vou amar os de fora, que estão lá sofrendo e passando grandes necessidades? Então, meus queridos, essa questão desses dois tabernáculos é muito séria. Por isso que Deus colocou isso no meu coração. Quarto ponto, não violar as ordenanças escritas neste livro. Ou seja, se eu desejo um dia, depois de partir daqui para a eternidade, eu não posso violar as ordenanças impostas para a igreja, que está escrito neste livro. E a igreja é eu e você. Isso aqui é apenas um local que Deus separou para a gente se reunir num dia como hoje.
Amém, querido? Então, não podemos violar as ordenanças existentes escritas nesse livro, que seria a comunhão. O que é comunhão? Por exemplo, um culto de domingo, todo o corpo se esforce, sacrifique alguma coisa que não seja tão importante para você naquele dia, que você possa adiar para estar junto. Isso é mandamento, está lá. Em Atos, dos Apóstolos, você encontra isso em Paulo, nas cartas de Paulo, você encontra isso nos Evangelhos, sobre a questão da unidade do corpo. Primeiro, comunhão. Segundo, disposição para se doar. A Bíblia diz que nós devemos estender as mãos para os outros. Não faz muito tempo que eu preguei na live, fiz uma reflexão sobre a questão de orarmos por todos os homens em todos os lugares, em qualquer lugar onde eles estejam. Aqui, se eu, por exemplo, eu estou aqui, passou agora que nós temos tudo, aí à nossa disposição na internet, passou aí uma situação que a gente viu receber ontem, no Japão, desceu lá, eu lembro que eu estava vendo com a minha esposa, e ela falou, meu Deus, misericórdia, É um ato de graça, sentir a dor do outro. Nós precisamos entender isso, irmão. E normalmente cada um na igreja, cada um para si. E ainda tem a grande dificuldade de se reunir no domingo. Tem crentes que têm uma dificuldade enorme de vir para a igreja no dia de domingo. Então, outra coisa que você não pode renunciar. Eu coloquei, não vou falar tudo, apenas que são muitas coisas. A Bíblia está cheia de exemplos nesse sentido. Por exemplo, nos dízimos das ofertas, é mandamento, é ordenança de Deus. E quando eu não sou fiel nesta área, eu estou violando este mandamento. E se eu estou violando, eu estou encurtando o meu caminho para morar no céu. É bom que a igreja tenha essa consciência, esse sentimento em seu coração. Mas não é só dízimo. Quando eu deixo de orar pelo meu irmão, quando eu deixo de orar pela igreja, pelo meu ministério, quando eu deixo de orar pelas vidas que estão contritas aí nos hospitais, nos lares, por causa da pandemia e tantas outras situações, porque a gente só foca na pandemia, mas tem tantas outras situações em que a igreja tem a obrigação de estar intercedendo. Queridos, nós precisamos sermos um pouco mais convictos do nosso dever como cristão aqui na terra. Amada igreja, isso aqui é rápido. Quando caminhamos para o segundo tabernáculo, aí a questão fica mais complicada. Quando nós começamos a caminhar para o segundo tabernáculo, é simples. Aqui não tem hermenêutica e exegese para ser posta para a igreja. É quando nós deixamos de contrariamos o que está escrito aqui. Quando nós deixamos de obedecer essa palavra, quando deixamos de cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, começamos a nos encaminhar. Se isso acontecer com qualquer um de nós, ou quando, vamos falar no pessoal, quando eu ou você deixa de obedecer esse mandamento, eu falei aqui apenas 3, 4, mas existem centenas, eu falei até em milhares, que quando nós deixamos de obedecer, começamos a nos encaminhar para o segundo tabernáculo. Aí você diz, mas pastor, isso é muito duro. Olha, Jesus não passou a mão na cabeça daqueles que se diziam filhos de Deus. Temos como pai Abraão. Temos um pai que é Deus. Somos filhos de Abraão, temos um pai que é Deus. E Jesus disse para ele, está lá em João 8, quem quiser depois consultar. Vosso pai é o diabo. Se o vosso pai fosse Abraão, Jesus dizendo para ele, vós fazias o que Abraão fez, mas vosso pai é o diabo. Ele é mentiroso,
Ele é pai da mentira, e ele se firmou nisso antes da fundação do mundo. Ou seja, eles renegavam o que Jesus ensinava, que Jesus dizia que vinha de Deus e que falava aquilo que Deus mandava falar. Eles simplesmente começaram a montar um projeto para tirá-los da vida. Amados, os dois meios, esses são os dois meios, mas nós precisamos viver de acordo com tudo que está escrito nesta palavra. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas é tão difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, teria só 2 regras, 3 regras, mas existem centenas. E por que existem centenas? Porque Deus é misericordioso. Queridos, quando você estiver, queridos e queridas, com dificuldade de seguir um desses mandamentos, tem que olhar para quem? Para Ele. Senhor, misericórdia, me ajuda. O Senhor sabe que eu quero, mas eu não estou conseguindo. É diferente daquele que não tem propósito de seguir. E às vezes leva a vida aí no banho-maria, numa nice, numa boa. Mas Deus requer de nós compromisso com a sua verdade. E quando eu não posso, eu tenho que recorrer. Recorrer a quem? A Ele, como Pai, como Deus bondoso e amoroso, que não tem como objetivo deixar que nós afundemos no barco sem antes estender a mão. Mas muitas vezes nós sequer observamos essas coisas. Existe um Deus cheio de amor, bondade, que nos dá a oportunidade de, quando estivermos com dificuldade, de obedecer esta palavra, para que nós não trilhamos por caminhos tortuosos que possam nos levar para o segundo tabernáculo. Ele clama a nós que clame a Ele. Clama a mim, Isaías, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que tu não sabes. Está com problema, com dificuldade de obedecer, de viver? Vai para o altar, pede graça e misericórdia ao Senhor. Para não ficar só nisso, e eu não li nem um texto, vou ler 2 textos aqui para a gente finalizar. Em Apocalipse, capítulo 20, pode acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 20. Os alunos fugiram da escolinha, um casal ali fugiu. Olha só, capítulo 20, eu vou ler a partir do 11. É sobre o juízo final. Então, se você for ler um pouco aqui, vem diabo, vem e tal, mas eu vou deixar isso de lado. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Olha, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado. Ou seja, a majestade de Deus, ela é tão sublime, ela é tão gloriosa, ela é tão majestosa, que aqui o João, na revelação do Apocalipse, diz que só pelo fato de ele estar sentado ali, o céu e a terra fugiram da sua presença. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se o livro, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Preste atenção, cuidado, porque todos os meus atos, todos os seus atos de misericórdia ou não vão estar escritos nesse livro, está sendo escrito nesse livro, e que vai ser revelado no dia do juízo final.
Então é bom você saber que nada ficará oculto aos olhos do grande Deus, o grande juiz, o grande eu sou. E ainda diz aqui: o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte, quando eu falei de inferno, eu falei que tem na Bíblia, viu? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Ou seja, quem foi lançado no lago de fogo? Aqueles que não tiveram vida com Deus, aqueles que não ressuscitaram com Cristo, aqueles que ressuscitaram e foram elevados ao céu, estão no paraíso celestiais. Agora aqueles que mesmo ressuscitaram foram para o trono para ser julgados. Lá está o juiz Jesus, que vai julgar os vivos, todos aqueles que morreram. Eu costumo brincar, não é uma brincadeira, é coisa séria. Lembram do Ulisses Guimarães? Quem lembra dele aqui? Aí pegou o helicóptero, estava indo ali para Ilha Bela, né? Por ali. E um vendaval pegou aquele helicóptero e caiu no meio do mar. E até hoje não acharam. Mas nesse dia vai aparecer lá. O mar vai dar conta. O texto sagrado diz que o mar vai dar conta dos seus, a terra vai dar conta dos seus. Todos que morreram de uma ou de outra forma vão comparecer diante desse grande trono. Sabe para quê? Não para ser julgado. Para ser julgado. E aí o que diz? E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o inferno, é tormento. Sabe como a Bíblia descreve o inferno? Num lago de fogo com enxofre. E a Bíblia diz que depois do juízo final, tem um texto aqui de Mateus, deixa eu ler aqui para vocês, para a gente encerrar. Mateus capítulo 25. Esse texto é maravilhoso, viu? Esse texto aqui revela tudo isso que nós estamos falando. 32, eu não queria ler mais, mas vamos ler aqui a partir do 31. A vida eterna e o castigo eterno. Mateus 31, em diante diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. É a terceira, quarta vez que a gente fala aqui sobre o trono. E todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes, tem uma versão que diz os cabritos, né? Bode, cabrito, só muda aí, cabra. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E então dirá o Rei, os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde ou venham, benditos do meu Pai, abençoados do meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a criação do mundo. Pois aí ele fala que teve fome, teve sede, toda aquela questão que nós vamos entrar, eu já li aqui por 41, para mostrar o que a palavra de Deus revela acerca de quem não está no primeiro trono. Aqui, a escolha dos que estão no primeiro trono, agora do segundo trono. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, os bodes, os cabritos, à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, eu comecei essa mensagem falando sobre os dois tabernáculos, eu poderia dizer os dois tronos, os dois paraísos.
um de horror e outro de gozo. E aqui o texto nos revela como vai ser. Querido, toda a nossa trajetória aqui é passageira, como a sombra que passa. E a minha preocupação é que você não se distraia. Não troque Jesus por remédio. Não deixe de amar primeiramente a Deus em detrimento das coisas comuns à sua volta. Seja pai, seja mãe. Jesus foi tão claro com essas coisas, mas aqui eu estou falando aquilo que está revelado na palavra de Deus. Jesus foi tão claro quando alguém disse: Senhor, quero seguir, mas primeiro deixa eu cuidar lá, do meu pai. Jesus diz: olha, todo aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Ou seja, todo aquele que começa essa caminhada e depois começa, sabe? Não sei se aquela música, não sei se eu vou, não sei se eu fico, que fica lá em cima do muro. Cuidado, que você ou esses poderá não ter tempo para encontrar o verdadeiro caminho. Queridos, eu tenho esse sentimento no meu coração com muita tristeza. E eu e você somos culpados em grande parte de muitas dessas situações. Muitos que estavam aí vivendo uma vida tranquila, dissoluta, sobre a orientação do príncipe deste mundo, desceram o silêncio da terra e não tiveram tempo de fazer escolha. Quando eu falo fazer escolha, eu quero trazer você uma reflexão. Eu não sei se você sabia que nesse exato momento existe uma batalha espiritual. E sabe quem é o foco dessa batalha? Eu e você, a humanidade. E sabe qual é a proposta? São os dois reinos guerreando. Miguel e seus anjos, Satanás com seus anjos. Qual é o alvo? Eu e você. Não existe outro, irmão, para essa batalha. Somos nós o alvo dele. Os dois querem nós. Os dois querem você. Os dois querem a minha pessoa. E por isso estão guerreando. Deus tem um propósito em nos levar para a eternidade. O diabo, que foi expulso do céu, tem um propósito de não pode, com o Criador, investir na criatura e tentar tirar do caminho da verdade. Então não se distraia, não se faça de desentendido. A palavra de Deus é clara. E você, como cristão, tem acesso a ela e precisa começar a discernir e a entender, e tomar cuidado, porque tem um canto que diz: o dia eu não sei do regresso do esposo. Não sei se vai ser amanhã ou depois. Então eu não posso ficar: eu gosto da igreja, mas eu vou deixar para me firmar quando eu já tiver com meus filhos criados. Porque não sei se pensa assim: quando eu já tiver feito a minha faculdade, quando eu já tiver terminado a minha casa. Qual é a sua prioridade no momento? O seu trabalho, voltando à questão inicial, o seu trabalho, sua casa, sua escola, seu filho. Estou mandando ninguém abdicar da responsabilidade do filho. Nós estamos falando aqui de primeira prioridade. Se ela não for o Senhor, o seu amor pelo Senhor, se a sua prioridade não for você, através da sua obediência, da sua vivência com a palavra de Deus, buscar não só você, mas também todos os seus para o primeiro caminho, para o primeiro tabernáculo, está tudo errado. Está tudo errado. Então, queridos e queridas, busquem esse entendimento, busquem essa sabedoria. Olha só como Jesus é amoroso. Aqueles que viverem em obediência, aqueles que atentarem para as verdades sagradas e valorizar como regra de fé
que pode nos encaminhar para o céu, vamos usufruir disso aqui, ó. Venham, benditos do meu Pai. Recebam, está aqui para vocês, por herança, tudo aquilo que Jesus, quando partiu, foi assunto ao céu, ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir, mas eu também vou preparar, além de mandar um consolador para estar com vocês, para que o outro não encaminhe totalmente para o mundo dele, para o trono dele. Eu vou mandar o consolador que vai estar com vocês todos os dias. Eu também estarei com vocês todos os dias, até a consumação do céu. Venham benditos de meu Pai, recebam por herança tudo aquilo que para vós já foi preparado antes da fundação do mundo. Qual o trono que nós desejamos? Qual o caminho que desejamos seguir? E aí vem uma outra responsabilidade maior ainda. Sabe qual que é? É você que já entendeu para onde deseja ir, procurar encaminhar o número máximo de ser humano, pessoas, a começar pelo dentro de casa, da sua casa, encaminhá-los para este caminho, ou seja, para esse primeiro tabernáculo. Como fazer isso? Se apropriando do que aqui está registrado. Colocar no seu coração como regra de fé e apresentar para as pessoas. Como eu disse lá no início, Deus desde o início tem essa preocupação. E tanto é verdade que Ele se revelou através da palavra inspirada e anunciada pelos santos profetas, para que você, ao receber, busque discernir, entender e viver. Amém? Que Deus nos abençoe. Melhor diz que nós temos que parar. Que a graça dele possa ser aspergida sobre os nossos corações. Que nós possamos não dar vazão para o que o príncipe deste mundo tem oferecido. Porque nós estamos no mundo, mas a palavra de Deus diz que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos no mundo não para nos misturar com as ofertas que o príncipe desse mundo nos oferece. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença, para testemunhar acerca do amor de Deus para comigo e para com todos aqueles que ainda estão se perdendo por falta de discernimento desta palavra, ou até mesmo por não desejar. Existem muitos que não desejam, mas a palavra de Deus diz que você precisa ir e pregar e anunciar, e a partir daí a escolha é individual de cada um, mas nós não podemos deixar de anunciar. Fiquemos em pé. Não tem outra palavra de oração. Deus bendito, glorioso Pai, Tu bem sabes, ó Deus, os motivos do porquê essa palavra veio ao meu coração. Uma palavra às vezes difícil de ser discernida por muitos, mas que está registrada no Teu santo livro. Por isso, ó Pai, nós queremos chamar a atenção da Tua igreja por meio do Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja passe a entender e discernir os desejos do Teu coração para com esta humanidade perdida, Pai. E que ela prove-se firme nos Teus estatutos, obedecendo às Tuas verdades sagradas, não se desviando. A Tua palavra diz, o Senhor falou para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Existe um alvo a ser conquistado. Se você se desviar para um ou para o outro lado, você pode perder o alvo.
pode se confundir e perder o alvo. E a palavra diz que eu sou convosco. Meus queridos, o Senhor tem um propósito com essa igreja. Despertar essa igreja para uma vida de santidade, plena na sua presença, Deus. Que essa sua igreja possa ter, ó Deus, objetivos pré-determinados em seus corações, de buscar cada dia mais alcançar o primeiro tabernáculo, que é a morada do Deus eterno. Ô Espírito Santo de Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, dá ousadia ao teu povo, dá ousadia à tua igreja para anunciar, no meio onde o Senhor nos enviar, a tua santa palavra da salvação eterna, Deus. Que não venhamos nos confundir com as ofertas, com os desvaneios deste mundo, que muitas vezes tem esfriado, tem amenizado a fé de muitos que estão nos teus templos, ó Pai. A tua palavra diz que nós não devemos entristecer, nem ferir, nem macular o templo do teu Espírito, que é o nosso próprio corpo. Quando não zelamos pelo nosso corpo, quando injetamos drogas não permitidas, até mesmo pela lei, pela medicina no nosso corpo, quando injetamos coisas que não fortalecem o nosso corpo, estamos ferindo, estamos maculando o templo aonde o teu Espírito deseja habitar. E ele jamais habitará em qualquer templo corrompido, sujo, ferido por pecados, por máculas que não trazem alegria ao teu coração, ó Pai. Ajuda-nos a entender todas essas coisas, ó Pai, e a sermos canais de bênção nas tuas mãos, para a tua própria glória, para o teu próprio louvor e para a edificação das nossas vidas, ó Pai. É no nome santo e bendito desse Cristo eterno que oramos agradecidos. Amém. Amém. E as palmas louvem. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Domingo estaremos aqui de volta às 18 horas e que você possa se esforçar para estar conosco, cumprindo aquilo que Deus revelou: união, comunhão, amor, e procurando cada dia mais não se desviar dos caminhos eternos. Amém? Tem algum aviso? Só um pouco, né? Porque a gente ainda está lentamente retornando. Que Deus nos dê graça, que seja misericordioso para conosco, para que nós possamos agora permanecer, né? Não ter que recuar como já fizemos por causa da pandemia. Terça-feira vamos ver como é que a gente vai fazer a live, porque está, né, os equipamentos estão aqui, né? Aí os técnicos aí que vão ver o que a gente vai fazer. Eu pretendo que nós realizamos a live. Deus abençoe e tenham todos uma semana de vitória em Cristo Jesus. Estenda as mãos. E agora, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande e eterno amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com vocês, irmão. O teu trabalho, o teu ir, o teu vir, o teu lar, seja da tua família e por extensão com toda a santa, amada igreja de Deus Altíssimo, agora e para todos sempre, com alegria em seus corações, todos digam amém! E as palmas mais uma vez. Minha mão aí, mulher? Esse copo na mão, o que é? Café. Então, você pode passar ali e tomar um cafezinho para